Então, hoje nós escolhemos um tema bem sempre atual, que é para falar sobre a condição dos ensinamentos de Jesus com referência àquelas pessoas que talvez não tenham os mesmos pensamentos que os nossos, né? No capítulo 12, Jesus vai nos chamar a atenção sobre a importância do nosso olhar para com o outro, que nós consideramos de alguma forma diferente de nós, que nós consideramos de alguma forma uma pessoa que age não de acordo com os nossos interesses, né? E nem sempre a gente vai tê-lo como um inimigo, mas alguém que está contra os nossos interesses, que está contra as nossas ideias. E isso nós vamos encontrar o tempo todo, né? Então, Jesus vai dizer, porque naquela época, vamos nos lembrar de que nós tínhamos a lei de Talião, né, valendo, olho por olho, dente por dente. Então, aquele que ofendesse, segundo as leis antigas, ou um costume antigo, aquele que ofendesse deveria receber a mesma ofensa, aquele que criasse algum embaraço também seria justo que ele também sofresse o mesmo embaraço. Então, a lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus vem justamente ensinar o contrário, né? Ele veio justamente pregar o amor, a paz, o perdão. Isso tem um sentido muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Que Jesus, no alto da sua sabedoria, de toda a sua inteligência, de toda a sua condição de amor, né, que ele já possui, e sabendo de tudo que vai no coração da criatura, ele veio nos alertar, nos ensinar e nos mostrar um novo caminho. Então, ele diz nesse capítulo: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Então, essa era a norma, era o ensinamento, era aquilo que era considerado normal e correto antes da vinda de Jesus. Só que ele acrescenta que ele, porém, diz que nós deveríamos amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus. E chamando a atenção de que Deus, ele faz o sol nascer para os justos e para os injustos, querendo dizer que ele ama a todos indistintamente. E nessa condição de nós retribuirmos, na realidade, o mal com o bem, existe um ensinamento muito profundo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e que, numa frase tão simples, Jesus nos traz grandes ensinamentos, né? Então, na realidade, nós vamos aprender que o mal, em tempo algum, ele deve ser alimentado. O ódio, em tempo algum, deve ser acrescido ou fortalecido por qualquer atitude nossa, né? Mas, dentro desse ensinamento, a primeira coisa que nos chama a atenção, que nos deixa, assim, um pouco surpresos, é a questão de Jesus dizer que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E a gente sabe que não dá para ir de um extremo para o outro. Como que alguém alguém pelo qual eu não tenho simpatia, nem simpatia, como que eu posso pular de um sentimento de animosidade para um amor? Isso realmente é uma coisa que não dá para a gente entender. Isso chama muita atenção. E quando nós vamos estudar as traduções, né, que foram feitas da Bíblia, existem verbos que foram colocados e que podem ter causado essa tradução que talvez não seja exatamente aquilo que Jesus tenha desejado dizer, né? Então, não a questão de amar, mas não de não desejar o mal. Então, em uma dessas traduções, existem alguns questionamentos, alguns tradutores e teólogos que contestam algumas situações, né? E nós vamos ver lá para frente que faz também todo sentido isso que eles nos dizem, né? Então, quando nós vamos falar de Jesus,
é importante nós entendermos que os seus ensinamentos, eles trazem muito mais do que aquilo que a gente consegue enxergar num primeiro momento, né? Então, aqui a questão que está no próprio Evangelho, como amar o inimigo, né? Uma vez que a ternura e o sentimento que inicia o verdadeiro amor, ele exige de nós uma confiança. Aquele que nós amamos profundamente é um ser em que nós confiamos, em quem nós depositamos o nosso melhor. O amor é uma entrega, né? O amor é quando você se entrega totalmente porque você confia naquela pessoa. E como que você vai fazer isso com um inimigo, né? Isso realmente não faz sentido, né? E o Evangelho vai dizer que a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Como que eu posso confiar em alguém que é meu inimigo, que está o tempo todo me desejando mal? Eu vou estar sempre em alerta, eu vou estar sempre tentando me defender, vou estar sempre numa posição de defesa. Então, eu não posso me entregar para aquele que eu estou sempre tentando me defender. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, né? A gente sabe que dentro do amor verdadeiro existe amizade, cumplicidade. Então, é impossível isso com um inimigo, entre pessoas que desconfiam umas das outras. Como pode haver uma manifestação de afeto, por menor que seja, né? E isso faz todo sentido. Então, o evangelho em si, ele já vai dizer que não é a questão de você pular de uma forma extrema para outra, mas a gente pode fazer uma outra leitura disso, né? Então, quando a gente fala de amor, a gente pode simplificar tudo isso, imaginando e entendendo que quando eu amo, eu quero bem. O resumo de tudo, se a gente for procurar no dicionário, existem muitas definições, mas o que é a base de todas elas é de que quando eu amo, eu desejo bem para aquela pessoa que eu amo, né? Então, o que Jesus nos ensina é justamente querer o bem para o nosso semelhante. E quando eu odeio, eu quero o mal, eu quero prejudicar o meu semelhante. E aqui nesse coração, né, muito bem ilustrado, essa figura, ela exprime justamente o que acontece no nosso coração quando a gente ama e quando a gente odeia. Então, devemos entender que quando nós temos o ódio dentro do nosso coração, nós estamos nos envenenando na realidade, né? E Jesus, dentro da sua sabedoria, ele nos alerta de que nós não podemos desejar o mal para o outro sem prejudicarmos a nós mesmos. Então, quando Jesus ensina que nós devemos amar o nosso inimigo, na sua essência, né? Porque a gente sempre tem que buscar a essência de tudo que Jesus nos ensina, na realidade, como base principal, ele nos diz que nós devemos desejar o bem para todos os nossos semelhantes, inclusive para aquele que nos deseja o mal. E, num primeiro momento, lembrando dessa figura do nosso coração, quando nós investimos no ódio ou num sentimento negativo, na realidade, nós estamos nos afastando da nossa essência divina. Porque a essência divina, aquela que nos forma, enquanto célula, energia, tudo, a essência divina é o amor. E quando a gente se afasta do amor, nós nos afastamos da nossa essência, da nossa ligação com o nosso próprio Criador. Quando a gente desobedece à lei de amor, nós estamos fugindo da nossa realidade. E isso nos adoece. Então, essa figura ela é muito feliz, porque ela nos mostra que quando nós odiamos, nós estamos nos envenenando, né? Dizem que o ódio é um veneno que a gente bebe esperando que o outro se prejudique, né? E é importante a gente entender que toda essa energia do amor, ela cura, e a do ódio, ela adoece. E aí a gente pode falar assim, mas eu não odeio ninguém. A gente pode pensar que não, mas nada nasce muito grande, né? Algumas situações sim, talvez, atos de violência extremos, situações onde nós somos ali
impactados com uma violência muito grande de uma outra pessoa, mas nem sempre isso começa assim. O ódio nem sempre começa assim. É como uma bola de neve, né? Essa figura que eu coloquei, uma bola de neve rolando a montanha. A gente sabe que ela vai ganhando corpo, ela vai se fortalecendo na sua descida, e é descida mesmo, é ladeira abaixo, porque o ódio, ele vai nos empurrando para baixo, ele vai nos adoecendo, ele vai nos prejudicando. E muitas vezes o ódio, ele nasce de uma antipatia, não gostei muito daquela pessoa, não tive ali uma boa impressão dela, já vou guardando aquela minha impressão, né, que muitas vezes aquilo que eu vejo no outro está em mim, eu só reflito no outro aquilo que está dentro de mim, o outro nem tem ideia, às vezes, do que eu estou sentindo, pode nascer e ir crescendo por alguma coisa que nos desgoste, uma pessoa que nos causou algum transtorno, algum desgosto, que não agiu da maneira como nós desejaríamos que ela tivesse agido, né? Um rancor, quando alguém nos fere de alguma forma, quando alguém nos machuca, e às vezes, né, muitas das vezes, as maiores feridas vêm de quem a gente deposita uma certa credibilidade, um certo afeto, e as dores mais profundas vêm daqueles pelos quais nós temos sentimentos de amizade, de amor, de entrega, de carinho, né? Então, aquele rancor, aquela coisa, olha, ele não podia ter feito isso comigo, quando nós nos sentimos de alguma forma injustiçados, prejudicados. A repulsa, né? Isso nasce quando alguém, de alguma forma, causa uma violência psicológica, física, emocional, é algo que nós poderíamos até entender como justificável, né? E a própria inimizade, por nós não termos os mesmos gostos, os mesmos objetivos, por sermos diferentes. Então, são coisas pequenas, a gente poderia colocar outras aqui ainda, mas as grandes situações de guerra, de ódio e de enfrentamento que nós vemos em todo o nosso planeta nasceram de coisas pequenas, né? Então, quando se diz que é dentro de um lar, dentro de uma família, que nós vamos trabalhando valores que podem fazer grande diferença na sociedade, a gente também pode dizer que dentro do nosso coração, os nossos valores e as nossas atitudes vão fazer grandes diferenças dentro da família, que vão fazer grandes diferenças na sociedade. Então, é do micro para o macro, sempre assim, é do pequeno para o grande. E a forma mais individual de nós trabalharmos o ódio, a guerra e a violência que nós vemos no mundo é começar, como já foi tanto dito dentro da nossa doutrina, dentro de nós mesmos, né? Então, quando nós sentimos que aquela bolinha pequenininha está começando a crescer lá no alto da montanha, a gente tem que parar com ela, porque nós, muitas vezes, reparamos muito no negativo e vamos valorizando o que as pessoas têm de pior. E aquilo vai ganhando corpo e o nosso sentimento vai crescendo. E aquele ódio e toda aquela situação negativa, ela vai tomando corpo dentro de nós. Quando nós vamos perceber, nós já estamos odiando alguém. Não queremos mais nem cruzar o caminho daquela pessoa, não queremos conviver com aquela pessoa. E, na realidade, mesmo que nós tenhamos justificativas para isso, e talvez em alguns casos a convivência nem seja possível, mas é importante não alimentarmos dentro do nosso coração aquele sentimento de ódio que vai fazer com que a gente adoeça, né? Então, desejar o bem para quem nos faz o mal é um santo remédio. Aquela pessoa me prejudicou, mas eu não desejar o mal a ela, na realidade, eu estou fazendo um bem, em primeiro lugar, para mim mesmo, para minha família, para as pessoas que convivem comigo, porque eu não estou deixando o mal fermentar. Quando a gente deixa o mal fermentar dentro de nós não estamos só prejudicando a nós prejudicamos aqueles que convivem conosco, né? Nós vamos fazendo com que o negativo cresça e vamos muitas vezes prejudicando a nossa convivência, prejudicando, como já disse, né, do nosso coração vai para a sociedade. Isso é uma coisa que nós, enquanto individualidade, temos que prestar muita atenção,
mas porque isso se reflete no coletivo, né? Então, todos os nossos atos, nós temos que ter muita responsabilidade, porque todos os nossos atos, aquilo que a gente usa como exemplo, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a nossa palestra, tudo aquilo que eu ensino através do meu exemplo para o outro, eu estou fazendo com que aquilo fique gravado, estou dando o exemplo daquilo, estimulando e motivando as pessoas. Então, temos que ter muita vigilância, como nos ensina Jesus, para que nós possamos passar, dentro da vigilância dos nossos atos, aquilo que realmente está contido no seu evangelho, aquilo que realmente vem a trazer crescimento para a nossa vida e a vida do outro. Mesmo porque, quando nós estamos falando lá do ódio e do coração machucado, a energia que nós criamos quando sentimos algo negativo, ela é muito danosa, né? Veja, nós sentimos, pensamos, emitimos o nosso pensamento. E nós somos impactados com as energias que nós emitimos. A ciência já nos fala sobre as doenças psicossomáticas, né? O nosso psiquismo somatizando nas nossas células os desequilíbrios das nossas emoções. No caso de mágoa, de tristeza, são várias as linhas, né, da medicina e várias linhas científicas que nos falam sobre isso. A ciência ocidental, a ciência oriental, vamos falar sobre esses pontos que podem ser fragilizados com esses nossos sentimentos em desequilíbrio. E o ódio, né, o rancor, a mágoa, a gente coloca ódio, mas tudo tem a sua potência, como nós colocamos lá, né? Pode ser uma antipatia, aí vem a inimizade, aquele sentimento de antagonismo, tudo isso vai ganhando corpo, e toda a negatividade, ela vai criando uma energia dentro de nós, nosso corpo é impactado com isso, e o primeiro a ser prejudicado com essa energia negativa somos nós mesmos, na condição de primeiro impactar o nosso perispírito, depois o nosso corpo físico. Então, a pessoa que odeia, ela está alimentando as suas células com ódio, ela está alimentando as células que muitas vezes são as menos saudáveis, né? Então, nós podemos criar uma doença no nosso corpo por conta dessas energias em desequilíbrio. Então, é muito importante pararmos aquela bola de neve num primeiro momento. Quantas e quantas pessoas nós podemos imaginar e ter na nossa mente, né, que por conta de um sentimento em desequilíbrio não acabaram adoecendo, podendo desenvolver doenças que abalaram o seu sistema imunológico, que fizeram com que a sua saúde fosse prejudicada. E aí são vários os casos, a gente não pode generalizar, mas isso existe, isso é uma realidade comprovada cientificamente. Então, é claro que nós vamos ser visitados muitas vezes, ninguém ainda está numa condição de perfeição emocional, onde a gente não venha a sentir ou a conviver com sentimentos e emoções que são negativas. Mas, repito, a vigilância, ela tem que ser estritamente observada no nosso sentimento, no nosso comportamento, porque a gente pode sentir, mas nós temos que controlar e educar isso para que essas energias elas não nos prejudiquem, para que essas energias não atrapalhem o nosso ciclo reencarnatório, para que a gente possa cumprir a nossa tarefa. E muitas vezes a parte desta tarefa é trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego, aquilo que vem realmente motivar e acrescer e facilitar com que o ódio, o desamor, de uma forma geral, cresça na nossa vida. Então, ter muita consciência de que essa energia é extremamente negativa, né? E nos prejudica de forma intensa. Quando a gente procura a definição de ódio, nós vamos encontrar que o ódio é uma aversão intensa, geralmente motivada pelo medo, pela raiva, por uma injúria sofrida ou pela dor. Resumo: o ódio nasce da dor. O ódio nasce quando nós somos
desrespeitados, na maioria das vezes, nos nossos direitos, ou quando nós sofremos uma violência do outro. Então, vejam que o ódio, ele também pode ser um mecanismo de defesa. Muitas vezes nós nos sentimos validados no nosso ódio quando somos ofendidos, ou quando nós somos atacados, quando nós somos injustiçados. Só que, retomando a imagem lá do começo, o ódio, mesmo que racionalmente isso, eu tenho o direito de sentir isso, você tem, né? Mas nem, lembrando Paulo, nem tudo que eu posso me convém, nem tudo aquilo que eu me sinto no direito de ter vai me trazer aquilo que eu imagino receber. Então, alguém causou algum desconforto na minha vida, alguém me injustiçou, alguém me violentou de alguma forma. Se eu alimentar o ódio por aquela pessoa, eu estou fazendo aumentar o objeto do meu sofrimento, né? Então, quando eu causo a raiva no outro, quando de alguma forma eu não consigo, não que a gente não vá ter as diferenças, não que nós não tenhamos a condição de discordar das ideias, de pensarmos de maneira diferente, mas na base de tudo isso precisa haver o respeito, né? Mesmo que nós tenhamos que dizer algo para o outro, mesmo que nós tenhamos que, muitas vezes, dizer alguma verdade para o outro, que seja de uma maneira respeitosa, que seja de uma maneira a motivar o outro a mudar, e não para ofender, não para criticar, não para fazer com que aquela pessoa se sinta diminuída, né? E muitas vezes nós achamos que estamos corretos, mas nós estamos alimentando o ódio no outro, ou aquilo que pode virar um ódio, que pode virar um sentimento que não é o que nós desejamos receber e conviver com ele, né? Isso é muito importante. E o que não dizer do ódio que nós podemos estar alimentando por nós mesmos. E quando nós observamos as coisas que nós fazemos e nos arrependemos, né? Nos culpamos por aquilo. E existe aí uma diferença, viu, gente? Que nós podemos analisar e fica mais fácil de entender. A culpa, ela nunca é benéfica, nunca, 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 porque a culpa é um peso muito grande que a gente carrega, como está trazendo essa imagem, e ela nos impede de ir adiante, porque o peso dos nossos erros, quando a gente não entende que pode errar, todos nós podemos errar, isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Quando a gente não admite o erro, muitas vezes por vaidade, muitas vezes pelo nosso próprio ego, né, inflado, uma ideia falsa de que nós já somos perfeitos e que não podemos e não devemos errar, uma ideia de perfeccionismo que uma grande parte de nós ainda carrega, esse peso desse erro pode fazer com que a gente passe a desenvolver um sentimento antagônico e de ódio e de tristeza contra nós mesmos. E isso em nada vai adiantar para o nosso arrependimento. Então, a gente costuma dizer que arrepender-se é positivo, porque a gente se arrepende, a gente observa que errou, admite que errou, e o arrependimento, ele faz com que a gente, tudo bem, eu me arrependi, então eu vou começar de novo, isso é saudável. Mas quando nós temos o ressentimento, né, e a culpa, é como se nós ficássemos presos dentro daquela situação, não conseguindo encontrar elementos para superar aquele erro, para trabalhar um auto-perdão, que é essencial na nossa vida. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos causar o mal ao outro. Se já não causamos, né, vamos diminuindo esses males, conforme nós vamos crescendo e aprendendo que não devemos prejudicar o nosso semelhante, e o nosso olhar vai ficando mais atento. Mas às vezes sem querer, ou às vezes por causa também do sentimento do outro, e às vezes sem desejar, a gente pode machucar, a gente pode prejudicar, isso está dentro do nosso, infelizmente, dentro do nosso caminho de aprendizagem, né? Então, muitas vezes, errando que eu vou aprender que aquele não é o caminho. É uma forma de aprendizado.
claro que a gente não precisa errar para fazer o certo. Muitas vezes nós, por observação, nós podemos ir e fazer o correto da primeira vez, mas nem sempre. Então, muitas pessoas podem se sentirem culpadas por algum mal que tenham causado a alguma pessoa, mas ficar carregando essa culpa indefinidamente não vai trazer nenhum benefício, nem para você, nem para aquele que foi o objeto do seu erro. Aquilo que nós podemos fazer é começar de novo, né? Como Jesus nos ensina, é preciso nascer de novo. Então, esse nascimento renovado e constante que Jesus nos ensina é justamente na situação de recomeçar. Tudo bem, eu feri aquela pessoa, vou pedir desculpa, vou pedir perdão, não tenho mais como pedir perdão, não tenho mais como pedir desculpa, oro por aquela pessoa e peço a Deus para que ajude nessa reharmonização energética entre nós. Porque, novamente, a culpa, ela desencadeia no nosso corpo as mesmas energias negativas que vão nos adoecer e que não são benéficas e nem são oportunas para o nosso momento evolutivo. Se nós estamos aqui reencarnados para crescer, para aprender, é claro que nós precisamos continuar trabalhando, não dá para sentar em cima do problema e não tentar enfrentá-lo de alguma forma. E a maioria dos problemas, eles não estão à nossa volta, eles estão dentro de nós. E eles precisam ser vencidos, compreendidos, trabalhados, digeridos, né? E continuarmos adiante. Outro tipo de ódio que a gente tem visto muito, é um tipo de ódio, assim, atual, né? É aquele que foi facilitado pelas redes sociais. Então, é aquele ódio que eu dissemino pelas redes, eu estou protegido atrás de um computador, eu não estou na frente da pessoa, mas eu estou ali disseminando ódio. E é um ódio não por um inimigo que tenha me causado mal, não por uma pessoa que tenha me prejudicado de alguma forma individualmente, mas é justamente por eu não concordar com as ideias, ou por nós alimentarmos as diferenças, ou por nós termos um ódio gratuito, aquele ódio que está dentro de nós, né, que precisa ser trabalhado. E quando eu não entendo isso, eu me sinto no direito de colocar para fora todo esse ódio sem prestar atenção, né? Sem pensar no sentimento do outro. E isso que a gente vê nas redes sociais, quando as pessoas são atacadas pelas publicações, né? Sofrem ali os hates, que nós chamamos, né? São canceladas, são... a gente vê coisas tão tristes, né? Há bem pouco tempo atrás, aqui no Brasil, nós tivemos um caso de um jovem que cometeu suicídio porque ele fez uma postagem no TikTok, ele é filho até de uma cantora famosa, e ele foi tão atacado que ele não tinha estrutura, estava passando por um momento difícil. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando, né? Atrás da tela, do celular e do computador. E ele tinha uma fragilidade emocional e ele acabou atentando contra a própria vida. Então, quando nós disseminamos o ódio através de notícias falsas, através de discursos de ódio, né? Que inclusive é crime, né? Isso já está sendo, já existem leis, né? Que estão tentando normatizar aí as questões da comunicação tecnológica, mas nós entendemos que esse ódio, ele é letal também, né? Ele também prejudica vidas. Então, às vezes a pessoa não concorda com a ideologia política de alguém, às vezes a pessoa não concorda com a orientação sexual do outro, não concorda com a maneira como a outra leva a sua vida, e se acha no direito de odiar, de espalhar o ódio por aquela pessoa. E vejam, como nós dissemos, né, que o ódio, ele motiva, ele fermenta. O amor também. Só que é mais fácil a gente espalhar o ódio do que o amor, infelizmente, porque ele vai ter mais eco, né? Parece que isso ainda está no nosso instinto, mas o amor também está.
Então, se nós tomarmos uma atitude, uma decisão de realmente espalharmos o positivo, de espalharmos o amor, de bloquearmos, né, de não passar adiante o ódio, isso é tão mais positivo, ele nos aproxima tanto de Deus, e isso faz com que essa proximidade de Deus nos traga a felicidade que a gente deseja, porque causando prejuízo para qualquer pessoa, para qualquer ser vivo do nosso planeta, na realidade nós estamos causando a nossa própria infelicidade, que nós só conseguimos ser felizes no momento em que nós amamos, no momento em que nós propagamos a nossa própria essência divina, que é o amor. Então, muito cuidado com aquilo que você escreve na internet, as mensagens que que nós todos, né, compartilhamos. Isso é muito sério, né? Não é porque ninguém está nos vendo que nós não estamos ligados, conectados pelo pensamento, que nós não estamos entrando dentro de uma rede vibratória que pode ser do amor, que pode ser do ódio. Então, vamos nos desligar disso, não fortalecer aquilo que pode prejudicar e que pode causar grandes estragos na vida das pessoas. A gente nunca sabe aquilo que está no coração do outro, a gente nunca sabe a história da vida do outro, né? A história de vida. E muitas vezes, se nós soubéssemos, nós não atacaríamos e nem julgaríamos, né? Então, é muito importante o respeito que nós temos que ter pelas pessoas, porque às vezes são tantas histórias, são superações de vida, são pessoas que estão ali também tentando crescer, tentando aprender, tentando superar suas próprias dores e dificuldades. E porque ela não parece conosco, não tem as nossas ideias, não quer dizer que ela não seja uma pessoa boa, que ela não tem o seu valor, que ela não tem o seu direito, né? Nós não somos régua para nada nesse mundo. Eu costumo dizer que nós não somos a medida do correto. Jesus é a medida do correto. Então, sempre que a gente for ter uma interação em qualquer espaço, a gente tem que se perguntar: Jesus faria isso? Fala, pô, mas Jesus é Jesus. Que isso, cara? Eu acho que eu vou me comparar com Jesus, mas ele é um modelo. Talvez a gente não consiga fazer exatamente o que ele fez, mas tem coisa que ele jamais faria. E é nisso que a gente tem que colocar ali como medida para as nossas atitudes, né? E é importante também, em qualquer uma dessas formas de ódio que nós comentamos, é importante lembrar que a doutrina espírita nos ensina que o pensamento nos une. Então, quando nós odiamos alguém, nós criamos uma ligação mental com essa pessoa. E no amor também, né? No amor também, no positivo e no negativo. Então, nós podemos escolher como que desejamos estar ligados às criaturas que nos rodeiam e que fazem parte desse universo maravilhoso. Então, dentro dessa ligação mental doentia, o que acontece? Se nós estamos na mesma frequência e sintonia, nós estamos ligados mentalmente. Se eu desejo mal para o outro tanto quanto ele me deseja, nós vamos estar trocando essas energias negativas de ódio. Então, eu me prejudico emitindo e também me prejudico recebendo de volta. Nós nos retroalimentamos, alimentamos um ao outro com o mesmo teor energético. Mas olha que maravilha, se pudesse ser o contrário, que a gente também se alimenta do amor. Então, os pensamentos de prece, sentimentos de amor, de desejar o bem, lembra? Amar os nossos inimigos, desejar o bem para o outro, é um salvo-conduto, é uma proteção que nós criamos, porque nós vamos sair de dentro desta frequência. Nós trouxemos aqui um slide do grupo de Fraternidade Fabiano de Cristo, para ilustrar um pouco a questão da sintonia, né? Então, nesse primeiro slide, nessa primeira figura, nós vamos ver que a frequência, o nosso pensamento, ele caminha em ondas, né? E essa onda tem uma frequência de emissão. Então, essa energia, esse pensamento, essa frequência, essa onda mental de pensamento, ela tem uma frequência, que é o comprimento da onda. Aqui, num primeiro momento, nós vamos vendo que essas ondas são ondas curtas, né? E ela tem uma amplitude, um comprimento e diferenciado do de baixo.
Então, no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai nos explicar isso, né? Que quanto mais primitiva é a criatura, mais longa é o comprimento da onda. Então, ela é mais pesada, ela demora mais para caminhar. Já os seres mais evoluídos, eles têm as ondas mais curtas. E os seres angélicos, nos diz André Luiz, têm as ondas super ultra curtas. Então, quanto mais elevado o espírito, menor a diferença, porque a frequência dele é mais alta, né? Por isso que quando a gente entra numa sala de trabalho e nós fazemos todo aquele trabalho de prece, de preparação, é para que a nossa sintonia entre, né, a nossa frequência se aproxime da frequência dos mentores, daqueles que irão trabalhar conosco. Por isso que a gente faz uma prece antes de iniciar a palestra, porque o nosso pensamento entre nessa frequência positiva. Então, nessa primeira imagem, não há sintonia. Então, aqui seria dizer que já nessa segunda há sintonia, porque as ondas têm o mesmo comprimento, né? A frequência é a mesma. Então, essa primeira figura, o que a gente pode entender? Nas criaturas mais primitivas, ou nos pensamentos mais primitivos, como o ódio, os pensamentos negativos, eles são mais pesados, eles são mais densos, eles estão dentro de uma frequência. Quando eu emito, ou quando alguém emitir esse tipo de pensamento para mim, se eu tiver numa frequência diferenciada e não desejar o mal para aquele com quem eu tive uma briga, com quem eu tive uma discussão, coisas pequenas, nas grandes também, mas vamos falar do dia a dia. Eu tive ali uma pessoa que me ultrapassou no trânsito, uma pessoa que puxou meu tapete dentro do trabalho, alguém da minha família que me disse algo que eu não gostei, uma postagem dentro de um grupo de WhatsApp que não foi legal. Então, isso pode criar um sentimento, uma troca negativa conosco. Se aquela pessoa com quem nós tivemos essa experiência estiver emitindo um pensamento de ódio para mim, quando eu desejo e me desejando o mal, quando eu desejo o bem para ela numa outra frequência, nós não vamos estar na mesma sintonia. Então, o ódio que ela me desejar não vai me afetar, não vai fazer com que eu me prejudique. Então, isso nos blinda, isso nos isola, porque nós estamos numa frequência mental diferenciada. Isso é muito importante. E dentro do mesmo capítulo, Kardec vai nos falar sobre os inimigos desencarnados, né? Que nós espíritas, que entendemos a continuidade da vida, precisamos trabalhar os nossos desafetos, precisamos trabalhar as nossas inimizades, porque nós sabemos que a vida continua, né? Que não basta a pessoa falecer, desencarnar, para que a gente se livre dela, né? Isso era um pensamento, bem antigo, bem primitivo. Então, ela morreu, acabou. Não, a gente sabe que não é mais assim, né? Então, dentro desse capítulo, ele vai dizer o seguinte, que a maldade, a primeira coisa que a gente tem que aprender, que a maldade não é um estado permanente dos homens, e ela decorre de uma imperfeição temporária, ou seja, aquele que hoje me molesta, aquele que hoje, de alguma forma, me causa algum transtorno, é algo temporário, porque ele está aprendendo. Ele ainda não aprendeu, mas ele está aprendendo. Então, lá na frente, aquela pessoa, ela vai se transformar, ela vai mudar. Então, dentro desse pensamento, qual é a nossa atitude? Nós entregamos a criatura para Deus, né? Porque não somos nós que vamos fazer a transformação daquela pessoa. É o tempo, é Deus, são as circunstâncias que vão sendo criadas para que aquela pessoa e nós mesmos possamos crescer. Então, essa imperfeição nossa e do outro, ela é temporária. Então, muitas vezes, dentro dos trabalhos mediúnicos, aqueles que foram os obsessores, um exemplo, né? Eles passam a ser trabalhadores de uma casa espírita depois, porque se transformaram, entenderam que o ódio era algo danoso, que mesmo muitas vezes eles sentindo-se dentro de uma justiça, fazendo justiça com as próprias mãos, né? Aquilo não é algo que venha a trazer nenhuma solução para nada. Então, entendendo aquilo, eles, de obsessor, passaram para trabalhadores, e todos nós somos assim, nós vamos evoluir. Então, aquele ser que hoje nos causa mal, é importante saber que lá na frente ele vai melhorar, né?
e que a morte apenas nos livra da presença material do ser. Mas lembra aquela imagem ali do nosso pensamento, né? Mesmo que o outro ser esteja desencarnado, pelo pensamento nós estamos ligados. Então, não importa se ele está encarnado aqui, se estamos os dois encarnados ou desencarnados. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Encarnado ou desencarnado, nós vamos estar conectados. Pelo amor também. Pelo amor também. Então, a gente escolhe de que forma que a gente está querendo, que a gente quer se ligar a outra pessoa, né? Então, vamos tentar trabalhar. Às vezes não dá para trabalhar o sentimento do outro, mas dá para trabalhar o nosso. Na questão de perdoar, na questão de compreender, de tentar ir elaborando isso dentro de nós. Porque, gente, muitas vezes, quando nós não fazemos isso, nós temos que reencarnar novamente com aquela pessoa para poder trabalhar esse antagonismo, para poder trabalhar essa mágoa, esse ódio, esse rancor. E muitas pessoas dizem, Deus me livre de reencarnar novamente com aquela pessoa para poder trabalhar isso. Então, comece a trabalhar agora, né? Mas se a gente fala, Deus me livre de reencarnar, mostra que a gente ainda não trabalhou tudo o que precisava. Então, a gente tem que continuar trabalhando aí pelo perdão, né? Vai falar também sobre a vingança, né? E aí eu pergunto, você persegue quem te faz mal? E todo mundo vai dizer, de jeito nenhum, imagina, claro que não. Será? Será que realmente quando a pessoa nos desagrada, a gente não tem aquela postura, às vezes inconsciente, de quando o nome da pessoa é citado, a gente já vem com um certo ataque para aquela pessoa, a gente já não vem falando mal daquela pessoa, extravasando aquilo que está no nosso coração? Às vezes nem é querer uma vingança, assim, de desejar prejudicar de uma forma muito ostensiva, mas assim, de uma forma pequenininha. Às vezes a gente quer, de alguma forma, que aquela pessoa se dê mal. Isso também é um sentimento de vingança, né? Ou quando a gente faz uma prece e fala assim, não, eu perdoo, mas Deus há de fazer justiça, ou seja, a gente quer que Deus se vingue naquela pessoa no nosso lugar. Uma coisa incompreensível, né? Uma coisa inaceitável se a gente pensar racionalmente, né? Então, o esforço que fazemos em perdoar os que nos causam algum mal é o que nos torna diferentes deles, né? Existe uma citação muito legal de uma história que eu li que diz assim que um menino dizendo para o pai assim que as pessoas tinham que matar os bandidos, né? E aí o pai diz para a criança, mas se a gente matar todos os bandidos, todos nós seremos bandidos. Então é mais ou menos isso. Então, às vezes a gente quer propagar o mal, tentando resolver o mal com outro mal maior ainda. Então, o que vai nos diferenciar do outro? Né? A gente também está sendo mal, nós também estamos caminhando na mesma condição de sentimento negativo, né? Vai nos falar também sobre o duelo, né? Isso é uma mensagem do Espírito Protetor de Bordeaux, de 1861. Então, antigamente era muito comum a questão de lavar a honra com o duelo, né? Na época que foi escrito esse capítulo por Kardec. E aí, esse Espírito Protetor vem dizer que não tem cabimento você querer lavar sua honra com o sangue do outro, que era um costume, algo até aceitável pela condição da lei. A gente sabe que muitas vezes o que realmente faz diferença é o sentimento que você desenvolve em superar aquela ofensa, né? Então, existe muito mais coragem em superar a ofensa que nos fizeram do que irmos até lá tomar satisfação com a outra pessoa, né? A gente tem que ter muito mais força de vontade para conter ali a nossa vaidade, o nosso ego, e tentar fortalecer todo o sentimento de perdão, de compreensão, de tolerância, do que tomar satisfação com as pessoas, né? E nós temos a continuidade desses duelos, porque muitas coisas só mudam dentro da nossa sociedade, dentro da nossa das culturas e dos tempos, só muda de lugar e de formato, né? Então, nós ainda temos os duelos modernos, eles ainda não acabaram, né? Então, a gente encontra os duelos dentro da questão da política, dos negócios,
na questão de esportes, relacionamentos, pontos de vista. A própria guerra é uma questão de duelo, onde nós estamos ali duelando para ver quem ganha, quem faz valer a sua verdade, né, a sua honra. Por exemplo, na política, gente, temos aí, principalmente dentro das redes sociais, isso aumentou muito, em tempos de eleição, a gente vê amigos se degladiando, duelando. Não, eu estou certo, meu candidato é o correto, aquele é o mais correto. A gente está alimentando ódio. Dentro dos negócios, a competição desmedida, onde vale tudo para um puxar o tapete do outro, não importa o sentimento, não importa os valores, né, morais mais elevados. Dentro do esporte, a gente vê em vários lugares do mundo, as torcidas se duelando, degladiando dentro dos estádios, né? Tentando, questões de luta física mesmo, como se fossem as arenas antigas, onde a gente se degladeia lá dentro, brigando por causa de relacionamentos, duelando para ver quem fica com quem, duelando também nas questões do nosso ponto de vista. Eu quero estar correta, a minha verdade é a verdade, né? Então, nas guerras, também tem o duelo para ver quem ganha, quem tem o poder, a força. Então, só mudamos, na realidade, esse enfrentamento que nós desenvolvemos com o outro para fazer valer aquilo que nós acreditamos como sendo o mais correto, porque é aquilo que a gente acredita. E que maravilha seria se nós acreditássemos mais no amor, né? Como seria diferente o nosso comportamento, as nossas atitudes frente à própria sociedade, né? E, na realidade, amar se aprende exercitando, né? No texto também vai dizer que é fácil amar quem nos ama. Muito agradável você ficar perto de quem te ama, de quem te agrada, de quem te doa afeto. Isso é muito fácil. Mas tentar querer bem e desejar o bem, né? Aquele que nos ofende, aquele que nos prejudica de alguma forma, está aí o verdadeiro desafio, né? E se Deus faz nascer o sol para os justos e para os injustos, quer dizer que Deus ama a todos. Se Deus ama a todos, para agradar a Deus, a gente também tem que tentar desenvolver esse amor, essa aceitação, essa compreensão para com todos, né? Então, se nós continuássemos com o mal, no que nós seríamos melhores do que aqueles que nos prejudicaram? Seríamos iguais, né? Como já dissemos antes. O Evangelho é maravilhoso porque ele amplia a nossa visão. Às vezes a gente não sabe direito como agir, mas o Evangelho está dizendo ali: perdoa, ama, trabalha, segue. Eu achei tão linda essa imagem, né? Jesus colocando uma lente nos nossos olhos, né, através do Evangelho, para que a gente possa ampliar nossa visão, que é bem limitadinha ainda, e ampliando essa visão, que a gente possa enxergar o outro, o sentimento do outro, que o outro também está crescendo, o outro também está aprendendo, que o outro também tem valor, enxergarmos mais as coisas boas, né, nos nossos semelhantes, e não ficarmos ali buscando as coisas negativas e ampliando os negativos. Se a gente ampliasse o positivo, como o mundo seria diferente, né? Nos trazendo pontos de vistas reais, né, objetivos, porque aqueles pontos de vista que nós elaboramos são subjetivos, eles estão presos às nossas visões limitadas. E o ponto de vista de Jesus é ilimitado, é real e não subjetivo, né? E tudo bem, a gente não sabe tudo, mas em terra de cego, quem enxerga um pouquinho já está muito bom. Então, vamos ampliar essa nossa visão, apesar dela ser pequena ainda, mas que essa visão possa ser ampliada a cada dia para que a gente possa enxergar mais e melhor, né? E também para dentro, viu? A gente tem que enxergar melhor para dentro de nós mesmos. Nos fala também sobre a questão de quando alguém bater na nossa face direita, que a gente apresente à esquerda. Isso não quer dizer que a gente tem que sair, se alguém dá um tapa, você dá outro lá para baixo também, não é isso, né? Mas é demonstrar que existem outras formas de resolver as situações. É pagar o mal com o bem. Porque muitas vezes o outro só vai aprender o que é o bem quando ele for impressionado por este bem, né? Quando ele, de alguma forma, for impactado pela força do bem, pela força do amor, e é aí que a gente bloqueia aquela bola de neve que vai caindo pela montanha abaixo, que a gente
interrompe aquele fluxo, porque a gente não deixa a bola cair, a gente não deixa a coisa crescer, a gente para ali, não revida, não se vinga, não odeia. Então, aquele fermento, ele é abafado e a gente pode fazer crescer o amor, né? A gente pode fermentar o amor, o perdão, o entendimento, a tolerância com relação ao nosso semelhante, né? Então, para encerrar, amar os inimigos é não guardar nenhum tipo de ódio. Isso está no texto, né, do Evangelho. Nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos cause. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar a eles o bem e não o mal. Amar é experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha, ficar feliz com a felicidade do outro, porque às vezes a gente não deseja o mal, mas quando o outro fica feliz, puxa, mas ele não merecia ter tudo aquilo. Não, é sentir alegria quando o outro encontra felicidade, sucesso, porque não, todo mundo precisa disso, né? Com o bem que lhes advém, é socorrer. Se alguém que nos ofendeu precisar do nosso socorro, que a gente vá lá, ajuda dentro do nosso possível, né? Nos abstemos de palavras, atos, tudo que possa prejudicar, tudo que possa humilhar, tudo que possa fazer com que o outro se sinta diminuído, né? Isso é muito importante também. E, para encerrar, um pensamento de Buda. Falei muito de Jesus, mas vou encerrar com um pensamento de Buda. Jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Então, essa é a nossa mensagem. Desculpe, passei um pouquinho, alguns minutos, mas essa é a nossa mensagem. Somente o amor pode bloquear o ódio. Então, que a gente comece pequenininho. Enquanto não podemos amar, vamos desejar o melhor que nós pudermos ao nosso semelhante. Muito obrigada. Boa noite obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos.